Evangelho de Lucas, capítulo de número 24, por favor. Nós leremos uma passagem importantíssima da Bíblia Sagrada. Versículo de número 27. Lucas, capítulo 24, e o versículo de número 27. Que disse a Bíblia, é Jesus que vai falar aí agora. Ele está caminhando com dois discípulos no caminho de Emaús. Ele está avançando nessa caminhada e ele pergunta o que aconteceu. Eles disseram: você não está sabendo que Jesus de Nazaré aí foi morto, etc. E aí diz a Bíblia que Jesus começa a falar com eles, e aí olha o que diz o texto. Então, iniciando Moisés e discorrendo sobre todos os profetas, explanou-lhes o que a seu respeito constava em que parte das Escrituras? Que parte? Todas as partes das Escrituras. Vamos colocar uma palavra de louvor ao Senhor aqui. Abre a tua boca e vamos encher esse local mais uma vez de palavra de louvor ao nome de Jesus. Diga o nome de Jesus. Diga o nome de Jesus Cristo. Diga que Ele é poderoso. Diga que Ele é tremendo. Vamos. Abre a tua boca por 1 minuto ou 2. Bendito aquele que vem em nome do Senhor. Bendito o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Bendito seja o Senhor Todo-Poderoso. Bendito seja o Senhor incomparável, indizível, inigualável, indestrutível, imutável, poderosíssimo, magnificentíssimo. Tem alguém com palavras aí para dizer a Ele? Então diga, abra sua boca. Eterno, santo, poderoso. Aleluia. Dê um aplauso ao nome de Jesus, por favor. Na minha introdução, dizer a vocês um princípio importante. O princípio é esse: Jesus é a essência da história e é a essência da doutrina bíblica. Sem Jesus não existiria história, e sem Jesus não existiria doutrina bíblica. Alguns acham que Jesus nasceu somente em Mateus. Alguns acham que a existência dele se deu a partir de Mateus, melhor dizendo. Não é verdade. Jesus é eterno. Jesus Cristo é eterno, não é? E sem Jesus não existiria história, e sem Jesus não existiria a doutrina bíblica. Quando eu falo de essência, eu estou dizendo daquilo que é mais importante em um produto, porque qualquer um de nós que compramos um perfume, não estamos comprando por causa do vasilhame, ou por causa do rótulo, ou por causa mesmo do líquido. A razão de comprarmos esse perfume é por causa da essência, que faz o líquido cheirar muito bem, e aí compramos. Se comprarmos um perfume com um rótulo bonito, com um vidro bonito, com o líquido importado e não cheirar nada, não adianta comprar. Sim ou não? Então, Jesus é a essência da história, é a essência do Evangelho. Sem Ele não tem Evangelho, sem Ele não aconteceria o que está acontecendo, não existiria o produto, por assim dizer, aqui para todos nós. Sem Jesus não tem história, sem Jesus não tem doutrina, e eu diria a vocês, sem Jesus nós não estaríamos aqui. Sem Jesus nós não existiríamos. Sem Jesus não acontece absolutamente nada. Jesus é o nome pessoal dele. Quando ele nasce, ele recebe esse nome, Jesus. Acontece que no dia que ele nasceu, ou no lugar que ele nasceu, nasceram outras crianças que também se chamaram Jesus. Porque Jesus é um nome popular em Israel. Então, algumas crianças se chamaram Jesus nos dias em que ele nasceu também, por causa desse nome popular. Inclusive, até hoje, esse nome ainda é nome popular em Jerusalém e em Israel. Quando vocês forem lá, vocês vão ver isso.
tá? É possível encontrar. Acontece que esse Jesus que eu estou falando é diferente de outros que nasceram em seus dias, porque esse Jesus carrega o Cristo de Deus nele. É diferente. Ele tem um nome pessoal e ele tem a divindade de Deus nesse nome pessoal. Ou sobre ele tem uma divindade. Ele é o Jesus Cristo. Ele é o Jesus Cristo. Ele nasce em Israel, como todos sabem, e ele é o Cristo. A palavra é muito tremenda e muito poderosa para nós. Aqui na minha introdução, dizer a vocês sobre 3 Jesus. Escrevam, se você quiser. Eu vou falar, número 1, do Jesus histórico, que ainda não é o Jesus da Bíblia. O Jesus histórico é o Jesus das universidades. Os acadêmicos, os universitários dizem que esse Jesus histórico foi apenas um pregador que nasceu em Israel. Um pregador judeu, é o Jesus histórico. Contando a história de Jesus, ele diz, foi um pregador que nasceu. Alguns mestres ou professores de história dizem que esse Jesus histórico é apenas um líder do movimento apocalíptico. Ele foi apenas um líder, ele foi alguém que nasceu em Jerusalém, em Israel, aliás. Disse ainda sobre esse Jesus histórico, que ele era apenas um curandeiro, vivia curando pessoas, vivia fazendo coisa boa. É um Jesus histórico, mas ainda não é o nosso Jesus. Também alguns dizem que ele era um sábio, um filósofo, um reformista e etc, uma série de coisas. Um revolucionário, um político, várias coisas que vão dizendo sobre esse Jesus aí. Essa fundamentação bíblica não está correta aí, tá? Mas para vocês saberem do Jesus histórico, é o que é dito aí por alguns e várias outras coisas que eu não quero me concentrar neles. Ou nesses adjetivos que falam desse Jesus que não é o nosso. Esse Jesus aí é o Jesus da história. Existe um outro Jesus que eu também quero comentar aqui, que é o Jesus das religiões, que não é o nosso, é o Jesus das religiões. Eu vou dizer aqui o que a religião diz, mas eu não vou dizer qual é a religião. Então, se vocês quiserem saber qual é a religião, vai ter que pesquisar, porque eu não quero desrespeitar ninguém, mas quero dizer o que a religião diz, sem dizer o nome da religião. Vocês vão saber qual religião que é. Uma religião diz que Jesus é um dos mais importantes profetas. Ele não é o profeta, ele é um dos mais importantes profetas. Uma das religiões afirma isso, mas esse não é o nosso Jesus. Outra religião afirma que ele não é divino, apesar de ter nascido de uma virgem. Mas não o torna divino. Isso também é afirmação de uma religião, tá? Afirma que esse Jesus, o Jesus dessa religião, da de número 1, é um Jesus que é importante, mas ele não é tão mais importante do que outros profetas. Existem outros profetas. O Jesus dessa religião de número 2 diz que ele não é divino, apesar de ter nascido de uma virgem. Que para mim fica confuso e paradoxo. Como é que essa virgem deu à luz a alguém e ele não é divino? Fica para nós difícil de entender. Outra afirmação de outra seita é que esse Jesus não é o Messias aguardado. Esse que nós cremos, que nós cultuamos, não é o Messias aguardado. Eles estão ainda esperando o Messias que virá. Outra religião faz a seguinte afirmação: disse que o Jesus deles, que não é o nosso, é um ser diferente do Deus Pai. E que isso vai completamente contra a Bíblia, porque Jesus diz, eu e o Pai somos um. Ele fala que é um ser diferente. Então, para essa religião, que vocês vão pesquisar depois quem é, esse Jesus deles é um ser diferente. A mesma religião também diz que Jesus veio para a terra para ter uma experiência a fim de se tornar semelhante a Deus Pai. Ele teve que vir aqui na terra, ter uma experiência para depois se parecer com o Pai. Não é verdade, porque a palavra de Deus, do Jesus que nós cremos, ele já era um com o Pai na eternidade.
Mas essa religião, vocês vão pesquisar qual é, diz que ele teve que vir aqui para a terra para ter uma experiência, para depois se tornar semelhante a Deus. E que é por isso que nós também estamos aqui na terra, para termos experiência e nos tornarmos como Deus um dia. Misericórdia. Isso aí é uma afirmação da mesma religião que está falando. Na letra C, essa mesma religião afirma que quando Jesus ressuscitou, visitou as Américas. Disseram ele com base em João capítulo 10, versículo 16. Mas de verdade, quando lemos a nossa Bíblia, Jesus nunca saiu de Israel. Alô, vocês estão aqui, né? Mas para essa religião ele visitou as Américas depois que ressuscitou. Mas a nossa Bíblia e o nosso Jesus nunca saiu de Israel. Nunca fisicamente saiu de Israel. A mesma religião, estou dando alguns exemplos, vocês estão comigo ou não? A mesma religião diz que nossos esforços pessoais nos ajudam a nos tornarmos semelhantes a Jesus Cristo. São nossos esforços pessoais que nos ajudam a nos tornarmos semelhantes a Jesus. E que isso também vai contra a palavra de Deus, porque diz que não é por força e não é por violência, mas é pelo Espírito Santo. Então nossos esforços pessoais somente não são suficientes para nos tornarmos parecidos com Cristo. Além dos nossos esforços, precisamos do Espírito Santo em nós para podermos cumprir o que o Senhor está nos falando. E eu poderia falar para vocês de várias outras seitas, né, de outras religiões. Em uma outra religião, dizer a vocês que o Jesus dessa religião é menor que a mãe dele. Então, para essa religião, Jesus é menor. Que se você falar com ele e ele não atender, conversa com a mãe dele, fala com a mãe dele intercede, fala com ele, e aí ele vai dar atenção. Esse não é o Jesus da Bíblia. Porque no Jesus da Bíblia, a mãe de Jesus aparece no dia daquela multiplicação de vinho no casamento em Caná. A mãe de Jesus aparece, olha para os discípulos e diz: fazei tudo quanto ele mandar. Então, vocês sabem, a religião diz que Jesus... E aí várias coisas. Mas eu não quero me concentrar nisso aqui. Eu quero me concentrar no Jesus da Bíblia, que é o Jesus que nós servimos, que é o Senhor que nós servimos. Nosso Jesus também tem história, ele fez a história, ele é a essência da história. Mas de verdade, o nosso Jesus não é o histórico que estão falando os acadêmicos. Nosso Jesus é o Jesus da Bíblia. Nosso Senhor é o Senhor da Bíblia, é o Senhor Todo-Poderoso. E quando eu começo a ler esse Jesus da Bíblia, eu fico impregnado de uma revelação. Começando pelo hebraico, diz que lá no hebraico, esse nome Jesus é o nome Yeshua. É o nome no hebraico, Yeshua. Yeshua é o nome dele, por isso cantamos Yeshua, porque é o nome dele em hebraico, nos originais da Escritura, nos originais da Bíblia Sagrada. Esse nome Yeshua deu uma transliteração para o grego, que é o nome Lezous em grego, Lezous em grego, que por sua vez também deu uma transliteração para o latim, que virou Jesus, e que chegou em português, que é Jesus. Estou me sentindo um professor aqui hoje, dando aula, um mestre, trazendo mente acadêmica e acabando com o analfabetismo bíblico na igreja. Em hebraico, como é que é o nome dele? Yeshua. Em grego, Lezous. Em latim, Lessus. E chega para nós Jesus, que é esse que nós servimos aqui. Que é esse que nós servimos aqui. A Bíblia então nos diz, no texto que nós lemos, qual foi o texto que lemos? Inicial, Lucas capítulo 24, versículo 27. Jesus está afirmando em Lucas 24, 27, que a Escritura, toda a Escritura fala dele. De Gênesis a Apocalipse fala dele. Aliás, eu poderia afirmar a você que Jesus é a essência de cada um dos livros da Bíblia. Se tirar Jesus dos livros da Bíblia, o livro da Bíblia não tem mais sentido. Ele é a essência de cada livro da Bíblia. Se vocês viram, ou talvez vão achar, um garotinho, se não me engano, de 8 anos de idade, eu tenho um pouco menos ou um pouco mais que isso, que apareceu na internet para recitar
quem era Jesus e quem é Jesus em todos os livros da Bíblia, dizendo que lá em Gênesis ele é a origem, dizendo que Êxodo ele é a saída, dizendo que lá em livro de Números ele é a contagem lá no deserto, dizendo que em Deuteronômio ele é o mestre, dizendo que em Josué ele é o libertador, dizendo várias coisas sobre Jesus, quem é ele em cada livro da Bíblia. Então, se tirar Jesus da Bíblia, a Bíblia acaba e ela não tem mais sentido. Então, Jesus começou a dizer aos discípulos em Emaús, começou a discorrer sobre todos os profetas e começou a falar a respeito do que constava sobre ele em todas as páginas das Escrituras. Agora, para vocês começarem a ficar felizes e dar glória a Deus aqui comigo e se animar comigo, quero ler João capítulo 1, versículos do 1 ao 5 aqui outra vez. E quero convidar a quem está assistindo a ler conosco. João capítulo 1, versículo 1. Aqui está o Jesus da Bíblia. Aqui está o Jesus diferente do que as religiões dizem. Aqui está o Jesus diferente do que os acadêmicos dizem. Aqui está o nosso Jesus. No princípio era a palavra. O nosso Jesus é a palavra. E a palavra estava com Deus e a palavra era Deus. Quando lá em Gênesis Deus abre a boca e disse haja, enquanto Deus está calado, a palavra não se materializou. Mas quando Deus Pai abre a boca e disse a palavra, Jesus entrou em cena na atividade, Jesus entrou em cena na criação, Jesus começou a fazer coisas ali junto com o Espírito Santo. No versículo 2 diz que ele, a palavra, estava onde? Já estava no princípio. E para muita gente ele só começou a existir depois que nasceu. Mas a Bíblia está dizendo, o nosso Jesus já estava no princípio com Deus. Versículo de número 3. Olha o que fala dele. Olha o que fala. Todas as coisas foram feitas através dele. E sem ele, nada do que existe teria sido feito. Ele é a razão de todas as coisas. Ele é a matéria-prima. Disse aí, e disse no versículo 4, nele estava a vida. E a vida da luz dos homens. E disse também a Bíblia, versículo 5, a luz resplandece nas trevas. E as trevas não vencem a luz. Esse é o nosso Jesus, que era com Deus no princípio, que é a palavra que vivifica, a palavra que traz vida para a nossa vida, a palavra que nos anima, a palavra que tira as trevas e coloca a luz, e quando a luz chega, as trevas não podem mandar mais. Esse é o Jesus dos crentes, meus irmãos, esse é o Jesus da Bíblia, esse é o Jesus que está aqui essa manhã junto conosco. Alguém poderia dar glória a Deus a esse Jesus aqui? Vamos lá, alguém levante a mão, dê glória a Deus a esse Jesus aqui. Colossenses capítulo 1, versículo 13. Vamos ler outra vez agora, para que fique transmitido. Colossenses capítulo 1, versículo de número 13. Quando você e eu começarmos a ler Colossenses capítulo 1, você vai descobrir que Colossenses capítulo 1, versículo 13, fala da superioridade de Jesus. Jesus da Bíblia é superior ao Jesus histórico. Vou dizer outra vez, Jesus da Bíblia é superior ao Jesus histórico. O Jesus da Bíblia é superior ao Jesus das religiões. O nosso Jesus é superior ao vírus. O nosso Jesus é superior a demônios. O nosso Jesus é superior a qualquer entidade. O nosso Jesus é superior. E aí o apóstolo Paulo começa a falar de 14 superioridades dele, para dar um exemplo muito poderoso. Então começa a dizer, ele nos resgatou do domínio das trevas. Se vocês quiserem dizer aleluia quando ler a Bíblia, pode, viu, irmãos? Porque eu não acredito que você levantou cedo, veio de casa para ficar aqui só me olhando. Você não vai dizer glória a Deus não, né? Não acredito, você não vai participar desse culto. Ele nos resgatou. Quantos aqui foram resgatados? Vamos lá, quantos foram? Resgatado do quinto dos infernos, resgatado das trevas para a sua luz maravilhosa. Ele nos tirou de lá com a mão forte. Esse é o Jesus da Bíblia, que nos resgatou do domínio das trevas. 2, nos transportou para o clube.
nos transportou para onde? Para onde, irmãos? Para o reino. No reino tem rei, no reino tem realeza, no reino tem diretrizes, no reino tem generais, tem exércitos. No reino é diferente de qualquer outro local. Ele nos tirou das trevas e nos colocou no reino. Versículo 14: nele temos a plena redenção pelo seu sangue. E o que significa isso? Perdão de pecados. Perdão de pecados. Versículo 15: ele é a imagem. Uma religião disse que ele teve que vir aqui para ter uma experiência, para depois voltar a se parecer com Deus. Olha o que disse o Jesus da Bíblia: ele é a imagem do Deus invisível. Um dos apóstolos falou: Senhor, nos mostra o Pai. Ele falou: estou andando com você esse tempo inteiro. Você não conhece o Pai ainda? Quem vê a mim, vê o Pai. Ele falou isso. Ele é a imagem do Deus invisível. Olha só sobre ele: ele é o primogênito sobre toda a criação. Olha, se você não estivesse se alegrando com essa palavra, misericórdia. Está falando do Jesus que servimos. Versículo seguinte, olha o que diz o versículo seguinte: nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, tronos ou dominações, até governos, poderes. Tudo foi criado por ele e para ele. Que mais? Que mais, irmãos? Ele existe desde quando? Antes de tudo o que há. Meu Deus, ele já estava antes de Gênesis. Ele é de eternidade a eternidade, ele já estava lá. E nele todas as coisas subsistem. Irmãos, nossa família subsiste nele, nossa igreja subsiste nele, nossa nação subsiste nele. O planeta Terra ainda não entrou em estado de putrefação, não apodreceu ainda, porque ele está sustentando. Ele subsiste em todas as coisas na palma da sua mão. Tudo e todas as coisas subsistem nele. Levante a mão, diga: eu estou subsistindo nele. Vamos, diga: eu estou subsistindo nele. 18, olha o que disse aí sobre o Jesus da Bíblia, o nosso. Ai meu Deus, quem é ele? Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. É ele que ativa a nossa visão, é ele que abre nossa audição espiritual, é ele que dilata nossa língua para profetizar, é ele que nos dá sensibilidade, é ele que nos faz sentir o cheiro do céu, é ele que faz coisa poderosa. Meu Deus, nada, ai meu Deus do céu, nada pode contra esse Jesus, nada e ninguém. Demônios, principados e potestades, quando ouve o nome dele, terá que se dobrar, terá que estremecer, porque ele é poderoso. Ele é o cabeça. Estabelece seus organogramas dentro do seu reino. Estabelece suas linhas de autoridade dentro do reino. Ele é o princípio e o primogênito dentre os mortos. Sabe o que significa isso? O único que ressuscitou até hoje e continua vivo é ele. É claro que alguém que leu a Bíblia fala: Lázaro também ressuscitou, o filho da viúva também ressuscitou. Vou explicar a vocês. Ali não foi somente uma ressurreição, foi uma restauração de um corpo físico, mas aquele corpo físico voltou a morrer. O que aconteceu com Jesus da Bíblia? Ai meu Deus,
É o que está escrito que vai acontecer com a igreja. Receberemos um corpo glorificado como Jesus recebeu. Esse Jesus da Bíblia ressuscitou um dia. Essa ressurreição lhe deu poder e autoridade. O espírito de ressurreição entrou lá no sepulcro e ressuscitou Jesus dentre os mortos. E agora, nem doença, nem enfermidade, nem vírus, nem praga nenhuma pode tocar o corpo físico dele. Ele continua, ai meu Deus, ele continua vivo até hoje. E ele não vai morrer nunca mais. Ele continua vivo. E eu vou dizer a vocês, para dar um glória a Deus aqui, nós somos a única raça que tem um líder vivo, sentado à direita do Pai todo poderoso. Alguém devia dar glória a Deus aqui? Não sei. Alguém devia dar glória a Deus. Ele é o princípio, ele é o primogênito dentre os mortos. Ele ressuscitou e não voltou a morrer mais. E nunca mais morrerá. É fácil falar com alguém de uma religião. Onde está o seu líder? Porque se o seu líder ainda está morto, então essa religião é fraca. Então essa religião está fadada a fracasso. Se lá o seu líder tem uma pedra de mármore e ele está debaixo dela em algum sepulcro, e a pedra é escrito aqui: jaz os restos mortais de fulano de tal, então esse seu líder é muito fraco. Mas nós não, servimos ao Jesus da Bíblia. Lá no sepulcro dele está escrito em vários idiomas: ele não está mais aqui, ele ressuscitou, ele está vivo, ai meu Deus, e nunca mais morrerá. Chacalamasharalabás. Versículo 19. Eu estou me aquecendo com vocês aqui. Foi do agrado de Deus, o Pai, que em Jesus habitasse toda a plenitude do Pai. Onde está escrito isso? Isaías capítulo 11, versículo de número 2. Fala da plenitude do Pai que é habitada em Jesus. Jesus então é portador de toda a plenitude. Quando em Apocalipse fala dos 7 Espíritos de Deus, não é que Deus tem 7 Espíritos. Fala da totalidade de Deus habitando em alguém. E esse alguém, ai meu Deus, e esse alguém que é portador da totalidade do Pai nele, é o Jesus da Bíblia, é o Jesus que nós servimos, é o Jesus dos crentes. Isaías capítulo 11, versículo de número 2. Deixa eu mostrar para vocês a plenitude do Pai habitando em Jesus. Isaías 11, 2. Aí ó, o profeta Isaías dizendo sobre Jesus, da plenitude do Pai nele. Ele tem nele o Espírito de Iavé, repousa sobre ele. Número 2, o Espírito de sabedoria também habita dentro dele. O Espírito de entendimento também está nele. O Espírito de conselho também nele. O Espírito de poder, o Espírito de sabedoria e o Espírito do temor do Senhor. Aprove ao Pai colocar em Jesus a plenitude de Deus. Nosso, ai meu Deus, nosso Jesus está cheio da plenitude do Pai. Ele é portador da plenitude do Pai. Colossenses capítulo 1. Acho que estávamos no versículo 14 de Colossenses 1, se não me engano. É isso? 13, não é isso que estávamos? 19? Tá bom. 19, por favor, deixe-me ver. A plenitude, nele habita a plenitude. Quando você lê Apocalipse, fala dos 7 Espíritos de Deus. Os 7 Espíritos de Deus é a plenitude de Deus que habita em Jesus. São esses 7 Espíritos, ou é essa plenitude que Ele quer encher a igreja apostólica dele. Dizer de novo, Ele está trabalhando
em parceria com o Espírito Santo, para encher a igreja apostólica dele dessa plenitude, enchê-la do Espírito Santo, enchê-la de sabedoria, enchê-la de entendimento, enchê-la de conselho, enchê-la do temor do Senhor. Ele está trabalhando comigo, com você, com a minha família, com a tua, para nos encher da plenitude. E não é o Jesus histórico que pode fazer isso, e não é o Jesus acadêmico ou das religiões que pode fazer isso, mas o Jesus da Bíblia nos enche com a sua plenitude, para a honra e para a glória do nome dele. Alguém diga glória a Deus aqui. Versículo 20. O Jesus da Bíblia, olha o que aconteceu. Por intermédio dele, o Pai reconciliou consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra quanto as que estão nos céus, estabelecendo paz. Olha, sabe o que eu aprendo? É que para ter reconciliação entre duas pessoas, uma terceira tem que estar no meio a fim de fazer um sacrifício por isso. Para a reconciliação entre dois, um terceiro tem que estar aqui no meio, disposto a fazer um sacrifício por isso. Jesus fez. Então a religião diz que ele veio aqui para ter uma experiência. Por isso que ele veio. Ele queria ter uma experiência, precisava ter uma experiência para poder se parecer com Deus. A minha Bíblia diz que ele decidiu vir, decidiu fazer um sacrifício, porque ele queria ver que a raça humana iria de novo se reconciliar com o seu Criador. A criatura iria se reconciliar com o seu Criador. E o caminho para essa reconciliação é uma terceira pessoa envolvida em fazer um sacrifício, para que haja uma reconciliação e não um afastamento pior. Por intermédio dele, ele é o canal, ele é o caminho, ele é o meio da reconciliação. Ele está trabalhando por isso, ele quer fazer sacrifício. Aliás, ele fez todo o sacrifício para essa reconciliação, para caminhar em paz, estabelecendo a paz. Versículo 21. Nem comecei ainda, irmãos. Estou só me aquecendo aqui. Versículo 22, olha o que diz. E a vós outros também, que no passado vocês eram estranhos e inimigos de Deus, conforme demonstrado pelas obras más que praticavas. As obras que alguém pratica demonstram a sua personalidade. Está escrito aí. Versículo 22. Agora, entretanto, ele vos reconciliou no corpo físico de Cristo, por meio da morte. Alguém tem que morrer para haver uma reconciliação, para vos apresentar santos, inculpáveis e absolvidos de qualquer acusação diante dele. E termina o versículo 23. Tudo isso aí falando de Jesus, do nosso, da Bíblia. 23, por favor, versículo 23. E se de fato permaneceis na fé. Quantos aqui? Quantos permanecemos na fé? Deixa eu ver. E se de fato permaneceis na fé, alicerçados e firmes, sem vos afastar da esperança do evangelho que ouvistes, e que está sendo pregado a todas as pessoas em todo o mundo, do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Então, irmãos, esse Jesus histórico não é o nosso. O Jesus das religiões não é o nosso. Alguns anos atrás, eu ainda estava solteiro na escola. Alguém me pergunta, de que igreja você é? E eu falei, eu sou da igreja tal. E aí ele falou, e eu sou da fulana de tal. Aí eu falei, ai, que bom, tal. Mas eu não sabia nada dessas coisas. E aí a pessoa começou a me perguntar, lá vocês entregam dízimos? Eu falei, sim. Entrega oferta? Sim. Lá vocês cantam para Jesus? Eu falei, sim. E canta para Deus? Sim. Aí a pessoa, era um amigo de escola, falou para mim, então nós somos iguaizinhos. Jesus, eu também canto para Jesus, eu também prego, também louvamos, etc e tal. Só que depois, anos depois que eu estudei isso e fiquei sabendo que o Jesus que ele estava falando não é o Jesus que eu estou falando. Estávamos falando de Jesus diferente, pessoas diferentes com nomes iguais. Ele disse, é a mesma coisa. Eu também de Jesus e você também de Jesus, então é a mesma coisa. Hoje eu diria para ele, não Senhor, nós nem servimos ao mesmo Deus, nem estamos no mesmo endereço. E para você servir ao Senhor, você tem que realmente servir a esse Jesus, que é o Jesus da Bíblia. Não é o Jesus da religião e não é o Jesus acadêmico. Em uma outra religião, Jesus é chamado de Oxalá, o Senhor Jesus Cristo. Mas não é o nosso Jesus. Agora eu vou falar a vocês 7 verdades sobre o nosso Jesus. Agora começa minha pregação. Na velocidade da águia, dizer a vocês 7 verdades. Primeira verdade. Quem é o nosso Jesus? É o Jesus de Nazaré. É o Jesus de Nazaré. Não é qualquer Jesus o nosso.
O nós é o Jesus de Nazaré. Mateus capítulo 2 e versículo de número 23 enfatiza essa verdade. É o nosso Jesus, é o Jesus da Bíblia, nascido ali, vindo dali. E a Bíblia Sagrada nos fortalece isso. Mateus 2, 23, quem achou? Mateus capítulo 2 e versículo de número 23. 7 verdades sobre, ou 7 conceitos sobre quem é o nosso Jesus. Olha esse aí, ó. Leiam comigo para participar. Ao chegar, foi viver numa cidade chamada Nazaré, pelos profetas, que ele seria chamado Nazareno. Esse aí é o nosso Jesus. É Jesus Nazareno, ou Jesus de Nazaré. Ele habitou em Nazaré. Então esse é o nosso Jesus. E ele mesmo disse: se aparecer um anjo do céu, se aparecer qualquer outra figura e disser para você de um outro Deus ou de um outro evangelho, considere maldito, rejeite, porque não existe outro Jesus de Nazaré. Esse é o único Jesus de Nazaré. Esse é o que nós servimos, esse é o que nós amamos, esse é o que nós entregamos a nossa vida e renunciamos a Satanás. Alguém dê glória a Deus aqui essa manhã? Alguém diga aleluia. Mateus capítulo 21, versículo de número 11. Mateus capítulo 21 e versículo de número 11, ainda fortalecendo biblicamente quem é o nosso Jesus. Olha aí, gritem comigo. As multidões exclamavam. O que é que exclamavam? Este é o profeta Jesus. Aleluia! O nosso Jesus é nazareno e é profeta de profetas, apóstolo de apóstolos, evangelista de evangelistas, pastor de pastores. Ele é mestre, rabi por excelência, ele é presbítero, ele é o cabeça da igreja e ele tem endereço de Nazaré. Obrigado, de Nazaré. Segundo conceito, ele veio ao mundo em carne. Segundo conceito, ele veio ao mundo em carne. O nosso Jesus veio ao mundo em carne. João capítulo 1 e versículo de número 14. Quem está recebendo essa palavra hoje? Hã? João capítulo 1 e versículo de número 14, falando do nosso Jesus. Já lemos, mas olha que lindo esse texto. O que aconteceu com a palavra? Se fez carne e habitou entre nós. Ele é palpável. Vimos a sua Shekinah, vimos a sua Kabod, sua glória. Vimos a sua plenitude. A glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e cheio de verdade. O Jesus dos crentes, o Jesus da Bíblia, é o que veio em carne, é o que habitou entre nós, é palpável. E esse Jesus tem corpo glorificado. Ele está hoje sentado à direita de Deus, com esse corpo glorificado. E quando nós o encontrarmos, vamos ver as marcas dos cravos, vamos ver as marcas da coroa do espinho, e vamos dar glória ao nome dele, para a honra e para a glória do Senhor. Esse Jesus veio ao mundo em carne. Como disse lá o escritor de Filipenses capítulo 2, ele se assemelhou aos homens, semelhante aos homens. Ele é palpável. Alguém está recebendo o que eu estou falando? Número 3, o Jesus da Bíblia, que é diferente do Jesus histórico ou do Jesus das religiões. O Jesus da Bíblia um dia foi crucificado. João capítulo 19 e versículo 41. São verdades que você e eu precisamos saber como cristãos. E por quê? Porque as religiões distorcem essas verdades. Mas ele fala, não, o meu não foi bem crucificado, não. Eu sei de uma religião que diz que ele foi crucificado, que ele não foi crucificado, inclusive. O Jesus dessa religião não foi crucificado. É um cara legal, bonito, dos olhos claros, cabelos, etc., né? Com a roupa pisando uma na frente da outra, vestido de linho, etc. O nosso não, o nosso foi crucificado. No lugar onde Jesus fora crucificado.
Ele foi crucificado. Esse é o Jesus dos crentes. Foi crucificado. Para quê? Para que eu e você não sejamos. Ele foi crucificado. Lá no jardim na crucificação, e havia um sepulcro novo e etc e tal. Mas o texto aqui então afirma que ele foi crucificado. Número 4. Esse Jesus dos crentes um dia morreu. Lucas capítulo 24, versículo 19. Olha, esse texto é tão lindo. Aliás, eu me delicio em todos os textos. Mas olha, nesse texto extraordinário, quando ele está ali sepultado, as autoridades mandaram que soldados ficassem lá, que é para evitar que ele ressuscitasse. É para evitar que houvesse um comentário. 24, 19 disse: ao que lhes indagou quais? E eles começaram a lhe explanar. Ora, o que ocorreu com Jesus o Nazareno, que era varão profeta, né? Aí é um comentário: poderoso em obras e poderoso em palavras diante de Deus e diante de todo o povo. Peraí, que eu falei aí? 20, versículo 20, por favor. Porquanto, continuou Pedro, está escrito no livro de Salmos: fique deserto o seu lugar, e não haja ninguém que nele habite, e ainda que outro habite o seu lugar. Fique deserto o lugar. Esse Jesus que nós servimos, esse não é qualquer Jesus. Número 1, ele é de Nazaré. Número 2, ele veio em carne. Número 3, ele foi crucificado. Número 4, ele morreu. Um dia ele morreu. Um dia ele morreu. A notícia que algumas religiões não falam e que nós falamos é que a morte não pôde segurá-lo no sepulcro. Disse a Bíblia que quando ele ressuscita, o chão tremeu. Os soldados que estavam ali para guardar o sepulcro caíram como que desmaiados, porque ele ressuscitou, para dar provas disso com poder e autoridade. Então nós temos um líder que também morreu, mas ele ressuscitou. E esse é o próximo ponto. Antes do próximo ponto da ressurreição, depois de morrer, foi sepultado. Número 5, é isso? Número 1, veio de Nazaré. Número 2, veio em carne. Número 3, foi crucificado. Número 4, morreu. E número 5, foi sepultado. Lucas 23, 53, ele foi sepultado. Esse é o Jesus dos crentes. Tirando-o da cruz, o envolveu em um lençol de linho e fizeram o que com ele? Depositaram ele num túmulo cavado na rocha, no qual ainda ninguém havia sido sepultado. Ou seja, ele foi sepultado em um sepulcro novinho em folha. Jesus foi sepultado em um sepulcro novinho em folha. Ele foi sepultado. Número 6. Estamos terminando. Número 6. Aí vem a boa notícia do Jesus da Bíblia. Ressuscitou ao terceiro dia. Aí ressuscitou ao terceiro dia. Mateus 28, dos versículos 5 em diante, disse que ele ressuscitou ao terceiro dia. Contudo, o anjo dirigiu-se às mulheres. As mulheres foram até lá, ungiu o corpo de Jesus, e quando chega lá não encontra nada, e ela encontra um anjo. E o anjo fala com elas. O que é que ele falou? Não temais vós, sei que viestes ver a Jesus que foi crucificado. Versículo 6. Versículo de número 6. Mas aqui nesse sepulcro ele não está. Ele foi ressuscitado como havia dito. Venham ver onde ele estava, venham ver o lugar, venham ver onde ele jazia. Versículo seguinte: ide caminhando depressa e anunciai aos seus discípulos. Leia daí para frente, gritado para o seu irmão ouvir. Ele... Versículo 8. As mulheres abandonaram o túmulo correndo, amedrontadas, mas com grande júbilo, e foram imediatamente anunciar aos discípulos. Versículo de número 9. De repente, Jesus veio ao encontro delas e as saudou, ressuscitado.
e disse a elas o que está dizendo a muitos de nós aqui, o que está falando a muitos que estão assistindo: alegrai-vos. Alegrai-vos, porque a alegria traz força. Elas se aproximaram dele, jogaram-se aos seus pés, abraçando-os e o adorando. Ai meu Deus! E o versículo 10 disse a Bíblia: então Jesus lhes declarou: não temais, ide e dizei aos meus irmãos que sigam para a Galileia, lá vocês me verão. Como eu disse a vocês, algumas religiões dizem que Jesus, depois que ressuscitou, visitou as Américas. Ele nunca foi em América nenhuma, ele foi para a Galileia. Essa visita nunca existiu. Jesus foi para a Galileia. O meu Jesus, quando ressuscitou, disse: vai para a Galileia, lá vocês vão me encontrar. Então, irmãos, servimos a um Cristo que ressuscitou, vivo. Servimos a um Cristo de Nazaré, Jesus de Nazaré, que veio em carne, que foi crucificado, que morreu, que foi sepultado, que ressuscitou ao terceiro dia. E número 7, que voltará. Ele um dia voltará. Atos capítulo 1 e versículo de número 11. Esse ponto que eu estou dizendo a vocês abre leque para um seminário chamado Seminário de Escatologia, para afirmar que o nosso Jesus, que é o da Bíblia, um dia voltará. Atos capítulo 1, versículo 11. Quando Jesus é assunto aos céus, no dia da ascensão, os galileus e os discípulos estão ali olhando ele subindo. Ele está indo, eles estão dando testemunho que ele está subindo. Um anjo aparece e lhe diz: homens galileus, por que estáis contemplando as alturas? Esse Jesus não é o histórico, não é o Jesus das religiões, é o Jesus da Bíblia. Esse Jesus que dentre vós foi elevado ao céu, retornará do mesmo modo que o viste subir. Ele voltará para buscar a sua igreja. E aí, todos nós sabemos que os acontecidos mundiais de nossos dias aponta para a volta do nosso Senhor, aponta para a volta do nosso Jesus. Os acontecidos são sinais de que ele voltará, mas ele não voltará para buscar uma igreja derrotada, ele não voltará para buscar uma igreja fragilizada, ele não vem para buscar uma igreja enfraquecida, ele vem para buscar uma igreja gloriosa, ele vem para buscar uma igreja cheia da glória dele, cheia da Shekinah, cheia da Kabod. Ele vem para buscar uma igreja tremenda, ele vem para buscar uma igreja que no meio do vírus continua dando glória a Deus. Ele vem para buscar uma igreja que no meio do desafio financeiro continua dizendo: eu sei em quem eu tenho crido, ele é poderoso, ele é tremendo. Ele vem buscar essa igreja verdadeira, essa igreja poderosa. Então esse é o nosso Jesus, é o Jesus da Bíblia, diferente de qualquer outro Jesus. Quando te apresentarem qualquer outro Jesus, repreende, porque não é o nosso Jesus. Quando disserem é a mesma coisa, mas é a mesma coisa, você fala a mesma coisa, coisa nenhuma. O meu Jesus é diferente desse aí que está sendo falado, porque o meu Jesus, ele é de Nazaré, ele veio em carne, ele morreu, ele foi sepultado, ele ressuscitou e ele voltará um dia. Esse é o meu Jesus, é diferente desses aí. A semana que vem nós continuamos na nossa aula com a ministração sobre verdades bíblicas sobre a pessoa de Jesus, para falar para vocês sobre o Espírito de Cristo, que é diferente do Espírito Santo. O Espírito de Cristo precisa vir em nós, junto com o Espírito Santo, para fazer coisas poderosas. Aí altera radicalmente nossa moral, nosso caráter, nosso comportamento, por causa do Espírito de Cristo. E eu vou falar isso a semana que vem para abençoar você em nome do Senhor. Essa aula não preparei ontem. Fui dar aula em um instituto para um grupo de ministros de adoração, salmistas. E lá no instituto do pastor Massal, ele disse: a aula vai ser cristologia para os adoradores. E eu escrevi essa aula sobre adoração, isso já faz algum bom tempo.
E agora eu estou revendo e recapitulando a aula para dar ela aqui nesse mês de agosto, porque é mês 8, e 8 fala de Jesus, fala da aliança. Ele é a garantia da aliança. Jesus é a garantia da aliança. Então por isso estou ministrando. Fiquemos de pé em nome do Senhor Jesus. Quero abençoar quem está nos assistindo. Glória a Deus por tua vida que está nos assistindo. Onde você estiver agora, talvez na sua casa, talvez na sua empresa, talvez no seu escritório, ou talvez você está hospitalizado, ou talvez você está em um local aprisionado, não importa onde você está. Saiba que o Jesus da Bíblia é o Jesus todo-poderoso e que pode de uma maneira muito poderosa tirar você de qualquer que seja a situação. Eu abençoo tua vida no poderoso e bendito nome que é o nome de Jesus de Nazaré. Amém? Amém?